Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, eu sou Bruno Moraes, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal do Movimento de Restauração Stone Campbell, das Igrejas de Cristo e Igrejas Cristãs no Brasil. O primeiro e por enquanto ainda o único canal do Movimento de Restauração em língua portuguesa do mundo todo. Sabia disso? Não sabia. É o único, o primeiro e o único. Até agora nenhum outro doido quis falar sobre esse assunto não, mas sou o único que estou falando. E hoje eu estou aqui em Brasília e não tem como você vir em Brasília e não visitar, e não conversar, e não ter tempo com os homens de Deus que de alguma forma o Senhor usou para construir a belíssima história das igrejas de Cristo no Brasil. Então, hoje eu estou aqui com uma referência. Alguém que é uma referência para a minha vida, alguém que é um pastor amável, um pastor que tem boa doutrina, que ama o movimento de restauração, um grande expoente da doutrina e da história do movimento de restauração no Brasil, alguém que eu não era nem nascido e lá atrás ele já fazia pesquisas, ia lendo ali inglês e espanhol, e esse homem aqui é o pastor Osório. Pastor Osório, muito bem-vindo ao canal do Movimento de Restauração das Igrejas de Cristo Cristãs do Brasil. Queria que o senhor desse uma pequena saudação, falasse um pouco sobre a sua história, só para a gente entrar no assunto. Boa tarde, pastor Bruno. Prazer em estar te recebendo aqui em Brasília. Boa tarde, pastor Jackson, que está gravando para nós aqui. Deus os abençoe. Nova geração entrando de sola na evangelização desse país. Bruno e Jackson, vocês têm uma missão tremenda. Deus chamou, então não pense, mas imediatamente, como fazia Paulo, pega o rumo e vai. Nós estamos aqui falando alguma coisa sobre as igrejas de Cristo. Eu me converti em 1958, fui batizado na Igreja de Cristo de Vila Nova. Por sinal, a primeira igreja de Cristo no Brasil. Já entrando na nossa história, a primeira igreja de Cristo que... Criado pelo pastor Lloyd David Sanders. E morava ali perto, e ali houve a conversão, e eu devia ter mais ou menos 16 anos, 17. E até os dias de hoje, com 77 anos, Deus me deu graça de estar firme no caminho do Senhor, e Deus me dá a recordação daquela noite tão abençoada, em que eu fui levar minha mãe na igreja e ficava aguardando ela ali do lado de fora da igreja. E ali, mas sempre esperando, estava ouvindo a pregação que estava colocando lá dentro. Os alunos, Jackson, os seminaristas das igrejas de Cristo em Goiânia, eram os pregadores ali. Nós éramos como chama, cobaias, né? Dos meninos que ouvia a pregação, dos novos pregadores que viriam pregar mais tarde. E Deus nos deu graça. Hoje estamos aí marchando e temos conhecido o mundo todo. Viajei pelos 5 continentes desse planeta chamado Terra. Pus meus pezinhos lá, em que minha mãe me treinou, me ensinou. Aquela senhora cozinheira em pensionato, pensão, restaurante, mas me educou. E deu a vida me salvando também, como Jesus fez. Porque ela se converteu e por causa dela eu me converti. Estamos até hoje. Que Deus nos abençoe. Vamos entrar no nosso tema de hoje. Amém. Pastor Bruno. Amém. O pastor Osório, como eu falei, ele é no Brasil hoje, talvez a maior referência que nós temos em relação ao movimento de restauração Stone Campbell. Então, para mim, colocar ele aqui, para que esse vídeo fique por anos aí, talvez séculos, senão Jesus não voltar antes, para mim é uma honra, pastor, ter o senhor aqui. Eu quero contar um pequeno testemunho. A primeira pessoa que estendeu a mão para mim na Igreja de Cristo, há muitos anos atrás, não tantos anos assim, mas alguns anos atrás, foi justamente o pastor Osório, que me trouxe aqui para Brasília, me trouxe para Goiânia, pediu a minha ordenação, fui ordenado, ele e o pastor Edson aqui, lá em Goiânia, e também fui ordenado, além de ser em Goiânia, fui ordenado da igreja local em Samambaia. Eu me lembro disso. Pastor Antônio, pastor Osório, foram eles que me ordenaram lá o pastorado, e eu fico muito feliz de poder ter ele como esse pai da minha fé ministerial, meu chamado ministerial nas igrejas de Cristo. Isso tudo está registrado em atas, está registrado em cartório, a ordenação sua do pastor Pedro Agostinho. Isso. Quero fazer menção aqui a um homem que eu admiro muito, tenho muita alegria de conhecer.
Pastor Pedro Agostinho. Tá lá em Era seu Fortaleza. amigo, foi ex-seminarista contigo Isso. em seminários bíblicos. Verdade. Que Deus abençoe. Pastor Agostinho, quando eu estiver vendo, lembra que é Pedro Agostinho que eu estou me referindo. Você sabe. Eu vou pôr aqui o nome dele aqui, o Facebook dele, para vocês seguirem o pastor Pedro. Pessoal, eu queria falar com o pastor Osório sobre como a Igreja de Cristo chegou no Brasil. Mas antes eu quero mostrar uma coisa para vocês. O pastor Jackson está aqui com a gente e a gente está achando aqui na biblioteca da Igreja de Cristo aqui em Brasília, aqui no Plano Piloto. A gente está aqui na Igreja do Plano, na 305, 306 Sul, no plano aqui em Brasília. Alguns materiais muito importantes. Por exemplo, a gente tem esses volumes aqui. Aqui é o número 4, mas tem até o 14 ali, ok? Do Mensageiro Cristão, do Barton Stone. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que maravilha, ó. Tem gente que fala assim, o Bruno gosta de pôr figurinha desses caras na internet. Tem gente que fala isso pra mim. Eu gosto mesmo, mas não sou eu que coloco não, ó. Tá aqui, ó. Pastor? A gente tem que lembrar desses irmãos, que são irmãos históricos. Um dos fundadores do movimento movimento de restauração e conhecido pelas igrejas de Cristo. Então, ó, tem vários desse aqui. Aqui tem outro aqui, ó. O Evangelista do Walter Scott, que é outro camarada muito importante também na nossa igreja, falando sobre o seu chamado como evangelista. E aqui tem o Millennial Harbinger, que é justamente um periódico que o Alexander Campbell ele escreveu durante muitos anos, né, pastor? Já ali no início, ali, tudo mais. Rapaz, isso aqui é ouro, não é, pastor? O que você acha desse material serem traduzidos aí em português? É bom. Boa? Vai ser preciso. Vamos traduzindo primeiro por capítulos, por artigos, né? Para espalhar até ter um público maior. Mas é interessante. Nós já temos alguma literatura já colocada em português e que queremos, a partir do YouTube, espalhar a notícia para todas as pessoas que tiverem interesse. Deve entrar em contato contigo, né, Bruno? Eu estou batendo nisso aí. Quem quiser mais material aí, fala comigo, manda por e-mail já o que a gente já tem. Muito bem. E tem outros aqui pequenininhos também, ó, né? De bolsa. Aqui, ó, outros livros de bolsa aqui. Eu indico esse aqui, ó, que é Igreja de Cristo, é um compilamento, caderno doutrinário que o pastor Osório fez. Que ano era isso aqui? Isso é nos anos 70. 70. Olha, isso aqui é ouro. Jackson, você que tá aí, ó. Isso aqui é ouro. Ouro. Já é o okay? nosso já. Não. Eu também não. Também não era não. Ok, vamos lá. Pastor, a Igreja de Cristo, a igreja oriunda do movimento de restauração lá nos Estados Unidos, uma igreja que visa restaurar os princípios neotestamentários, a unidade da igreja em Cristo Jesus, o corpo de Cristo, chega no Brasil. Como? A Igreja de Cristo chega em 1948, fruto de um sonho que o pastor Davi teve nos Estados Unidos enquanto seminarista. Ele estava nos idos de 1945, ele teve aquele sonho que estaria pregando o Evangelho numa terra distante, num local chamado Brasil. Mas Brasil não existia naquela época. Aliás, não existia Brasil. A cidade que ele via era Brasília. Não era... reponho aqui agora. Não era Brasil. Então foi um sonho que ele teve. Teve um sonho. Mas Brasília não existia. E Brasília não existia. E a construção aqui estava, politicamente, o arcabouço estava sendo trabalhado. Brasília foi terminado quando? 1960. Quando foi a inauguração de Brasília, essa igreja que está nos hospedando hoje, já estava aqui inaugurando também a sua pedra fundamental. É um sonho que ele teve. De um sonho. Esse sonho trouxe ele da América do Norte para a América do Sul. E aí chega aqui aonde? No Rio de Janeiro primeiro? Chega no Rio de Janeiro, mas não era. Ele chegou ao Rio de Janeiro por causa de um contato que ele tinha com Orlando Boyer. Isso. Da Assembleia de Deus. Que não era um cristão da Igreja de Cristo, não instrumental, nos Estados Unidos. Era da Igreja de Cristo, Orlando Boyer, que escreveu Heróis da Fé. Church of Christ. Da Church of Christ. Eita, é bom demais conversar com o pastor Osório, viu? Então, a missão veio, ficou hospedado com ele, e lá ele ensinou o Davi, que ainda não sabia falar português nem nada, só inglês, como chegar a Goiânia, porque ele tinha
Ele tinha o desejo de vir para Brasília. O sonho dele era Para a Brasília. capital. E ele está no Rio de Janeiro. Uhum. Ele pega-se uma condução, um trem de ferro, que dirigia para o centro-oeste do Brasil, e esse trem de ferro veio até Anápolis. Em Anápolis ele ficou hospedado ali uma semana e depois prosseguiu de caminhão para Goiânia. Isso ele, a irmã Ruth e os dois filhos pequenos. Ainda não tinha os filhos. Não tinha ainda. Não, ainda não. Então eles chegaram aqui Ele da Ana Ruth. A Starla veio a nascer mais tarde, porém ela foi concebida nos Estados Unidos. Dário Bruce, também chegou, esse nasceu aqui no Brasil, mas se torna realmente o herdeiro desse que é vivo até os dias de hoje. Sim. Starla Também. é viva, Dário é vivo e Marla, que que mora também na Flórida. Também. mora na Flórida, porém foi uma criança que a Dana Ruth pegou quando bebezinho. E não tem mais nenhum Sanders aqui no Brasil, né? Não. A escala foi, os filhos foram, então tá todos voltados para os Estados Unidos. Todos. Sim, aí ele chega aí e ele vai para Goiânia. E aí? Em Goiânia, pastor Davi Sanders abre uma pequena sala na sua casa, no centro de Goiânia, perto do Liceu, para ensinar a Bíblia a crianças que ali estavam chegando, queriam ver os americanos. E assim, os primeiros contatos que ele tem. Ato contínuo, ele aluga uma casa no setor universitário, conhecido por Botafogo, né? Era um bairro pobre, e ele estava abrindo ali para poder ficar próximo da igreja de Vila Nova, fazer a evangelização da igreja de Vila Nova. Vila Nova é a primeira igreja de Cristo estabelecida por eles aqui. E depois ele estabelece também o setor universitário, uma igreja. Eles estabelecem no setor Fama, na Vila Fama, setor Fama, norte de Goiânia. E eles estabelecem uma outra igreja no setor Bueno, em Goiânia. Essas 4 igrejas ficaram por muitos anos. Depois outras igrejas se multiplicaram. Hoje tem quase centenas de igrejas de Cristo em Goiânia. Mas aí o foco dele ainda era a capital. Sim. E aí ele vem para a capital. Quando? Como? Como é que foi? Como é que se deu isso aí? Ele vem para a capital para poder pleitear um terreno, um lote aqui no Distrito Federal. E ele tem contato com alguns burocratas do governo em Alexânia. Por causa daquela questão lá da lente da câmera. Isso mesmo. Porque eles prestou um favor aos burocratas e deram um cartão para ele quando chegasse em Brasília e procurassem, caso precisasse alguma coisa. Que é bom falar sobre esse favor. Ele estava num hotel e teve um problema com uma câmera que iam gravar as primeiras imagens aqui umas das imagens de Brasília, não é isso? É. Mas aí um missionário americano nosso tinha uma lente, uma peça da câmera e doou para o cara do governo? Como é que foi? Emprestou, né? Emprestou. Os burocratas que estavam em falta na sua máquina de uma lente. Uhum. E o americano que estava aqui ao lado, Davi, junto com o pastor Davi, porque estava tendo uma assembleia de americanos das igrejas de Cristo. Certo. Eles se reuniram em Alexânia, que era o centro, por causa de Brasília, por causa de Goiânia, era o centro do Brasil, eles vinham para cá. E um deles ficou vendo aqueles burocratas, curioso, chegou para ver o que está acontecendo, que a câmera não está pegando. Aí ele falou, está faltando uma peça. Aí eu tenho, diz o americano. Caramba! Arrumou aquele favor, e o favor voltou em torno de um cartão com a ponta do cartão virado. Como sendo uma coisa de preferencial. Sinal, né? Sinal preferencial. Quando chegassem em Brasília, procurassem. E mais tarde, eles procuram aquele burocrata. E é colocado o seu nome na lista de alguém que está interessado em um dos lotes para a igreja. Do lote para a igreja. Surge dessa maneira o lote e vai burocraticamente, isso vai levar tempo para concretizar, que é o lote da 001, no plano piloto, O primeiro lote destinado para a igreja de Brasília
Foi esse aqui que a gente Foi esse está. aqui que nós estamos. E isso, então, dessa Olha. maneira, mas ele continua morando em Goiânia. Sim. E ele vem mudar para cá porque ele também conseguiu o lote da chácara. Da chácara. Naquela mesma época ele conseguiu esse lote, que ele tinha um projeto para criar um orfanato ali com meninos necessitados. E ali funcionou com 3 meninos apenas. E esses 3 meninos, no segundo ano, já não estavam mais, porque foram para Goiânia para o seminário de pastores. Essa igreja, então, aqui da 305, 306 Sul, é a primeira de Brasília ou teve uma antes? Então, essa é a primeira? O lote. Taguatinga Sul é primeira, é mais antiga. Sim, o Taguatinga Sul, ela tem o lote lá, mas o lote do Distrito Federal, que é o plano piloto, é essa que sai. Certo. Em Taguatinga, teve também, onde está a Igreja de Cristo de Taguatinga Sul, teve um lote ali, dado ao pastor Bill Lofton. Bill Lofton foi pastor ali em muito tempo, e ele construiu a Igreja de Cristo na Avenida Sandu Sul. E esses irmãos que vieram com o pastor Davi e o pastor Davi foram enviados pela Brasil Christian Mission. Era a missão cristã do Brasil americana. Existe até hoje. Existe até hoje. A Brasil Christian Mission estava aqui também engordando aqui no Brasil, aceitando missionários norte-americanos que não eram filiados, porque as igrejas de Cristo são autônomas, independentes, cada pastor é dono do seu nariz. Mas aqueles pastores missionários norte-americanos que aqui estavam longe do seu país, longe dos seus familiares, e eles resolveram realmente fazer abraçar esse irmão, a força, fazer a união que leva a força. E eles formaram, juntamente com o pastor Alessandro, a Brasil Christian Mission, que era uma instituição que tinha por finalidade abrir igrejas e tinha por finalidade também amparar, dar sustentação jurídica aos americanos que aqui estavam. Muito bom. Então, ele vem e começa essa igreja aqui. E como foi o ministério do pastor Davi? Quais são as características que o senhor poderia dizer para a gente desse nosso, como a gente pode chamar ele, de certa forma, nosso apóstolo, né? Que é alguém que trouxe a mensagem da Igreja de Cristo para o Brasil, movimento de restauração. Quais são as características do Davi Sanders? Para quem eu conheci, o Jacques, o senhor, mas o senhor conheceu mais do que eu já. Ele tinha essa característica de apóstolo mesmo, do amor. Era um homem muito amor. Era um homem que cria realmente naquilo que falava, naquilo que pregava e naquilo que praticava. Normalmente, ele era como se Jesus estivesse aqui realmente encarnado novamente na pessoa de Davi Sanders. Conhecemos esse homem como sendo um homem de Deus para o Brasil. Um homem realmente amoroso. Um homem que era conhecido pelo amor que tinha pelas pessoas. Ajudou muito os pobres. Ele conseguiu uma fazenda no estado de Goiás, que hoje é Tocantins. E essa fazenda, ele tinha um projeto e realizou esse sonho do projeto de colocar gado, comprava com o dinheiro dele, comprava boi, vacas e colocava lá. E doava para cada pessoa que estava ali perto, morava por aquela região de Goiás, ele doava o primeiro bezerro que saísse da vaca era dado para aquela pessoa. E aquela pessoa teria que devolver de forma como se fosse de dízimo, devolver quando houvesse a primeira cria daquela vaca. Ajudava muita gente fazendo isso. Ajudou muita gente. Aquela fazenda, Davi Sanders já faleceu, já está no céu com Jesus. A fazenda está aqui, está na mão de muitas pessoas, que foram as pessoas realmente que receberam, pessoas que trabalhavam para ele lá, com ele e para ele, receberam aquilo como herança. Que bênção, né? Pastor, as nossas igrejas hoje no Brasil, elas estão caminhando. Estamos plantando igrejas. Eu me lembro que alguns anos atrás, o senhor sabe disso, que em Pernambuco tínhamos o ramo a capela, a igreja não instrumental do nosso movimento, mas não tinha as igrejas cristãs instrumentais, as igrejas de Cristo instrumentais. Hoje nós já temos igrejas lá instrumentais, o senhor me ajudou
o pastor Jeff Fife me ajudou e a gente plantou igrejas lá. Mas qual é hoje o legado, talvez, que nós temos que continuar do pastor Davi em relação à plantação de igreja para o Brasil? Qual é a sua visão hoje? Onde é que precisa de mais igreja de Cristo? Onde nós podemos continuar esse trabalho? Bom, estamos entrando ultimamente no Nordeste. Certo. Nós temos 9 estados no Nordeste. Já temos uma convenção no Nordeste. Já está funcionando talvez no seu 10º ano de crescimento, onde está levantando pastores locais da região, está sendo treinado, preparado para trabalhar. Já preguei em 3 desses. Você já pregou nele. Já preguei. E você é do Nordeste também. Estou lá, exatamente. Estou lá. Então, esse é dos focos que está sendo colocado. Certo. As igrejas de Cristo estão entrando também na selva amazônica. Está entrando com um barco muito grande. Francisco Halber, né? Francisco Halber. Acabou de ser homenageado lá nos Estados Unidos. É verdade. A gente estava naquela, né? É verdade. E ele está plantando igreja. Eles já têm mais ou menos 30 igrejas plantadas ali com os ribeirinhos. E essas igrejas são dirigidas e trabalhadas totalmente por eles mesmos. Não vem recurso de fora, mas também não sai nada lá para outro local. Eles estão crescendo. Esses pastores evangelistas que estão sendo convertidos lá estão tendo uma visão de pregação, de continuar o trabalho de Davi Sanders, de Alexandre Campos, o trabalho de L. Franz Halmer, que são os pregadores que estão pregando. Dessa maneira estamos andando. E o Sul? O Sul está ainda parado em relação ao nosso movimento, nosso ministério mesmo, de Christian Church. Mas o Sul está sendo trabalhado pelas igrejas cristãs, de Cristo, porém não instrumentais. Não instrumental, a capela. Eles estão entrando naquela região com muita força. E está abrindo igreja em todas as capitais. Mas nós também já estamos num trabalho missionário no Sul, plantando várias igrejas de Cristo ali no Sul, que já não são mais pioneiras, já estão também dando cria. Só para a gente encerrar, eu queria fazer depois de ouvir sobre o pastor Davi Sanders e tudo mais, eu sei que tem muito mais coisa para a gente falar, mas não quero tomar mais seu tempo, mas se a gente encontrasse agora com uma pessoa, a pessoa abriu esse vídeo e talvez eu até faça um outro vídeo, corte essa parte e bote isso em outro vídeo. Pastor, alguns anos atrás eu li numa revista lá nos Estados Unidos que tipo de igreja nós somos, a Christian Standard. Tem uma revista famosa lá, né? Christian Standard. E ele era um artigo falando quais eram as características das igrejas de Cristo cristãs. Que tipo de igreja nós somos. Se alguém abriu esse vídeo agora no YouTube e perguntou o que é igreja o que são as igrejas de Cristo? Nós já falamos que somos oriundos de um movimento que os nossos líderes antigos ali eram Alexander Campbell, Barton Stone e outros irmãos ali, que a visão não é eles não tinham a visão para puxar isso para eles. Eles queriam que a gente voltasse para o Novo Testamento, para tudo mais. Mas se alguém pergunta a Osório, ministro dessa igreja há mais de 50 anos, que tipo de igreja nós somos? Quais são as nossas características básicas? Simples, nós somos assim. Nós somos uma igreja neotestamentária. Primamos pelo Novo Testamento. Porque a igreja de Cristo, fundada por Jesus, aquela frase, edificarei a minha igreja. Então Jesus edificou uma igreja. E isso foi durante a sua vida aqui, no Novo Testamento. Então a igreja de Cristo é nova, ela está no Novo Testamento. A igreja de Cristo ela é missionária. Jesus fala, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crer nesse evangelho e for batizado será salvo. Então a igreja é missionária, com a ordem e a missão dada por Cristo, para irmos por todas as partes. Nós estamos hoje pregando na África, estamos pregando na Ásia, estamos pregando na Europa, estamos pregando na América do Sul, América Central, em todas as partes, porque somos igreja missionária. A igreja de Cristo é uma igreja do amor. Ela planta a igreja e ela trabalha com as pessoas menos favorecidas e abençoa aquelas pessoas com a salvação, abençoa também com o extrato social que essas pessoas sofrem. E elas vão realmente crescendo
dessa maneira. A Igreja de Cristo é uma igreja que está preocupada com o seu futuro. Para isso, nós abrimos o Instituto Stone Campbell, que é realmente um seminário teológico para preparar pessoas, preparar os nossos jovens para o amanhã, para a abertura de novas igrejas, para o treinamento de novas pessoas, para que a igreja continue e dar prosseguimento. A Igreja de Cristo, ela tem um alcance mundial, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quando ele manda, portanto, ide por todo mundo e pregue o Evangelho, a ordem é para sairmos também da onde estamos. Davi Sanders saiu dos Estados Unidos e veio até o Brasil. Nós estamos saindo daqui, vários nossos já voltaram aos Estados Unidos para pregar lá. Mas vários estão pregando também na África, na Ásia e nos demais, até mesmo na Papua, Nova Guiné, aquelas regiões, estamos pregando o Evangelho lá naquele local. Esta é um perfil da Igreja de Cristo nos dias de hoje. Amém. Bom, gente, eu poderia continuar aqui com o pastor Osório, mas eu agradeço, pastor, pela sua vida. Eu quero aproveitar nesse vídeo, deixar registrado que esse servo de Deus, se estivesse em qualquer denominação no Brasil hoje, seria uma pessoa extremamente conhecida, seria uma pessoa colocada realmente nos altares aí, e as igrejas de Cristo, elas têm uma coisa engraçada. Os grandes homens da nossa igreja são homens simples, pastor, como o senhor, como Edson Gouveia, como o próprio pastor Davi Sanders, homens que nunca, irmãos, nunca pediram para si os títulos, as posições, sempre foram homens assim, simples, do amor. Então eu acho que eu fico muito feliz. Pastor Bruno, lá. Você tocou no pastor Edson Gouveia, que é o pastor da primeira igreja aqui em Brasília. E eu quero chamar a atenção de quem está nos vendo aqui. Localize aí no YouTube Isso. a mensagem do pastor Edson. No nosso canal mesmo. No nosso canal. Aqui nesse canal. Dê o endereço, como localizar. Movimento de Restauração Stone e Campbell. Ou você bota Igrejas de Cristo e já vai aparecer lá. Localize lá a mensagem que o pastor Edson está em dando. 3 partes. Como é mesmo o nome? Doutrina... Né? Teologia das Igrejas de Cristo. Né? Pode falar, Jacques, pode falar. Teologia das Igrejas de Cristo. Teologia das Igrejas de Cristo. Tá aí, né? Além do nosso canal, tem também outro canal, mas a gente já colocou aí, vocês podem assistir. Vá, pastor, fala do projeto aí. Mas é um bom material aqui. É um bom material. Muito Eu bom. recomendo a todos que estão pesquisando, querendo conhecer sobre as Igrejas de Cristo. Ali tem uma cópia fiel. Amém. Dê a sua última saudação aí para o povo que está vendo, para os jovens, para as pessoas, para que a gente possa se despedir em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você, Bruno, por estar aqui me entrevistando, colocando no ar esses fatos, essa história, e é muito importante. E agradecer, então, todos que estão me curtindo aí, me vendo aí, meus ex-alunos, quantos alunos? Fui diretor do seminário da Faculdade Teológica por muitos anos, 15 anos. E durante esse tempo, vários alunos passaram pelas nossas mãos, estão pastoreando, estão edificando igrejas de várias denominações, Bruno, várias chegaram aqui. E eu quero me dirigir a eles, dizendo que Deus os abençoe. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Amém. Que Deus te abençoe. A gente se vê logo mais. E não esqueça de ir no vídeo que o pastor Osório falou e também nos vídeos que eu fiz lá em Cambridge, lá onde teve o avivamento do Movimento de Restauração. Obrigado, pastor. O Senhor é uma bênção para a nossa vida e para a nossa igreja. É uma honra estar aqui com o Senhor. Valeu, gente. Até mais.